Olá, crianças! Eu sou a professora Irene. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de matemática bem divertida, bem legal, onde nós vamos aprender muito, certo? Nosso conteúdo de hoje é medidas de comprimentos padronizadas e não padronizadas. O que é isso, professora? Vocês sabiam que nem sempre existiu a medida de comprimento metro, a régua, a trena, a fita métrica? Vocês sabiam disso? Não existiu. Então, as pessoas de antigamente usavam outros instrumentos, outros métodos para medir o comprimento das coisas. Isso mesmo, crianças, eles tinham dificuldades em medir alguma coisa. Então, ficaram tendo várias ideias para chegar a um ponto certo do que eles usariam para medir as coisas. Então, eles pensaram e aí resolveram que iriam medir as coisas através do palmo, que é a mãozinha bem abertinha, o palmo, a jarda, que é do queixo até o dedo, ó, bem esticado, ó. A jarda e a abraça, que é o braço bem aberto. Assim, ó. Eles usariam essas medidas. Também o passo, o pé, a polegada, eles usariam essas formas para fazer a medida das coisas. Porém, eles tiveram algumas dificuldades. Sabe quais? Cada pessoa tinha uma medida. Isso mesmo, uns eram maiores, outros menores, e aí quando iam medir alguma coisa, dava uma certa diferença. Então, eles pensaram que iriam tirar a medida de apenas uma pessoa muito importante. Então, eles decidiram que as medidas seriam tiradas do rei. Isso mesmo, naquela época existia rei. Então, as medidas, né, a jarda, a braça, o palmo, o passo, o pé, a polegada seria tirada apenas do rei. E aí ficou certo. Eles acharam que tinham resolvido esse problema. Porém, crianças, e quando o rei morresse? Como é que ia ficar essas medidas? Então, surgiu mais um problema. E agora, o que é que vão fazer? E aí, tendo em vista esses problemas, eles criaram as medidas padronizadas, que hoje, né, nós conhecemos a régua. Olha só, trouxe para vocês devem conhecer. Existem vários tamanhos de régua, porém são padronizadas. Ó. Essa daqui mede 60 centímetros. Essa daqui, ó, é um pouco menor, mede 50 centímetros. Tem essa daqui também, ó, que mede 30 centímetros. Então, veja bem, todas réguas, mas cada uma com uma medida de um tamanho diferente, porém igual, 30 centímetros, 50, 60, tá? Esses daqui nós chamamos de instrumentos padronizados de medida de comprimento. Também criaram a fita métrica, olha só, para medir as pessoas, né? A altura, a medir a largura do braço, certo? Ó, ela é bem flexível, então pode movimentar. E aí, esse daqui é a fita métrica. Também criaram o metro, olha só, o metro para medir, né, construção, por exemplo, para fazer uma casa, medir madeira. Então, olha só, esse é o metro. Também tem, gente, a trena, esse daqui, ó, que foi um instrumento que foi criado logo depois para facilitar, para medir terrenos, construção de casa, coisas grandes, olha, ela é bem grande, então facilitou mais. Então, essas são medidas padronizadas. Depois de ter mostrado para vocês e explicado sobre a medida padronizada e a não padronizada, nós vamos fazer uma atividade.
Isso mesmo. Nós vamos medir o comprimento de algumas coisas usando o palmo. O meu palmo, o palmo de um adulto, que é a mãozinha aberta. Lembra que eu falei para vocês? E também o palmo de uma criança. Olha só, eu trouxe aqui. É uma mãozinha de uma criança e nós vamos medir algumas coisas usando o palmo adulto, o meu, esse daqui, e o palmo de uma criança, certo? Então, olha aqui o nosso cartaz. Vamos ler antes de começar. Ó, vou medir o comprimento do mesmo objeto utilizando a medida de um palmo de uma criança e de um adulto. Então, nós temos aqui, ó, objetos, caixa, livro, boneca. Palmo, criança, e nós vamos colocar aqui quantos palmos, né, nós utilizamos para medir a caixa. Palmo de um adulto. Vamos ver se tem alguma diferença entre o tamanho do palmo de uma criança e o tamanho de um palmo de um adulto. Lembra que eu falei para vocês que essa foi uma dificuldade que eles encontraram? O tamanho, porque nem todas as pessoas tinham a mesma medida. Então, vamos começar pela caixa. Olha aqui a caixa que eu trouxe para vocês. Vamos medir? Olha só. Vou colocar aqui. Vamos começar pela criança. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui para melhor. Vamos lá, ó. 1. Aí, vamos colocar de novo. 2. 3. 4. 5 e 6 para completar. Aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. Viram só como é que nós fizemos a medida do palmo da criança? Então, deu quantos palminhos aqui? 6. Então, para medir essa caixa, nós usamos 6 palmos de uma criança. Vamos registrar aqui. Então, palmos de criança, nós usamos 6. Agora eu pergunto para vocês, será que vai ser o mesmo tamanho do meu palmo, do palmo de um adulto? Vamos ver? Olhem para cá, ó. 1, 2, 3. Olha só, então nós usamos aqui quantos palmos? Apenas 3, crianças. Olha a diferença. Viu só? Nós tivemos aqui, ó, para medir a caixa, 6 palmos de uma criança e 3 de um adulto. Viu só a diferença que deu aqui? Vamos fazer outra medição do livro. Eu trouxe um livro e nós vamos medir. Primeiro, tá aqui o livro, nós vamos medir com o palmo de uma criança. Olha aqui, ó. Vamos ajeitar. 1, 2. Então, quantos palmos de criança aqui? 2. Isso mesmo, vamos registrar. Nós usamos aqui 2 palmos de criança para medir o livro. Agora vamos ver se é igual de um adulto. Vamos ver aqui o meu. Olha só, minha mão é super grande. Olha só. 1. Olha, então, da criança foi 2 e o adulto, o meu, apenas 1 palmo. Isso mesmo. Agora vamos ver a boneca. Olha essa boneca que eu trouxe para vocês. E nós vamos medir o tamanho dessa boneca com palmos, certo? Vamos lá, ó. Colocar bem no pezinho dela. 1. Estão vendo aí, crianças? Ó, 1. Aí vou marcar aqui com o meu dedinho. 2. Então, quantos palmos mede essa boneca? 2 palmos de criança. Vamos registrar aqui, 2. Será que é a mesma quantidade de o palmo de um adulto? Vamos ver se é. Olha aqui. Vamos colocar. Olha quantos palmos deu? 1 só. Consegue ver direitinho, crianças?
Então, essa criança mede 2 palmos de... Essa boneca mede 2 palmos de uma criança e apenas 1 palmo de um adulto. Vamos registrar aqui. Então, criança, eu quero que vocês olhem aqui para o nosso cartaz, para nós termos a diferença. Essas diferenças, as pessoas, antes de criar as medidas padronizadas, encontravam. Veja bem que a mesma caixa que aqui nós medimos com o palmo de uma criança e deu 6 palmos. Já adulto, 3, apenas a metade. Olha a diferença. Depois nós fizemos a medição do livro. O mesmo livro foi medido pelo palmo da criança, que deu apenas 2, e o palmo de um adulto, que deu apenas 1. Só a metade também. Depois nós fizemos a medição da boneca. Usamos a mesma boneca e vimos que a medição deu 2 palmos de uma criança e apenas 1 de um adulto. Estão vendo a diferença? Então, por isso, as pessoas se viram na necessidade de criar as medidas padronizadas, onde todos iam ter a mesma medida, usando esses instrumentos que eu mostrei para vocês. O metro, a régua, a trena, a fita métrica, porque assim todos iam ser do mesmo tamanho. As medidas, quando fossem tiradas, é claro que uma pessoa ia ser mais alta, outra mais baixa, porém iria usar o mesmo instrumento para medir, certo? Por exemplo, para medir a altura, iriam usar o metro. E aí todos, tanto a criança como o adulto, né, iria usar o metro, o mesmo objeto, o mesmo instrumento para fazer essa medição. E não ia dar erros, ou seja, uma medida padronizada, certo? Usando o mesmo instrumento, claro que um ia ser mais alto, outro mais baixo, porém usando o mesmo instrumento. Gostaram, crianças, dessa aula? Eu aprendi muito, foi muito legal aprender como as pessoas faziam para medir antes de surgir os instrumentos padronizados de comprimento. Eu gostei muito dessa aula e aprendi muito. Aí na sua casa você pode também medir com o seu palmo, com a sua jarda, com a sua braça, o passo também. Você pode fazer essa medição com o papai e a mamãe e ver as diferenças que vai dar entre o seu e de um adulto, do papai ou da mamãe. Combinado, crianças? Vamos praticar em casa? E se vocês gostaram dessa aula e quiserem assistir novamente, é só acessar a plataforma Eduque. Você vai poder assistir essa e outras aulas. E eu aguardo você para a nossa próxima aula, certo, crianças? Tchau!